Seja bem-vinda, borboleta! Essa é a hora da borboleta e aqui a gente transforma birras em limites e muito afeto. Para quem chegou aqui agora, eu sou a Bárbara Malha, sou psicóloga e há 16 anos eu acompanho mães na troca das birras por limite e muito afeto. Hoje o nosso assunto é uma treta, que é aquela treta que a rede de agouro vai chegar e vai buzuzar no nosso ouvido, né? Quando a gente acolhe a criança. É só a gente acolher uma criança que tá chorando, é só a gente acolher uma criança que tá frustrada, que a rede de agouro já começa, olha lá, daqui a pouco tá mandando na mãe. E olha lá, todo mimado, vai achar que pode tudo que quer, né? Vamos conversar da treta entre a diferença entre atender e acolher. E por que entender essa diferença e pegar lá na nossa mão, aprender a usar as duas coisas e entender quando que é o momento de usar cada uma, muda muito, 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 muito a nossa condução dos conflitos com os pequenos. Aperta no aviãozinho, manda para aquela tua parceira de escuta, aquela amiga para quem tu liga quando dá treta, aquela amiga para quem tu liga para contar quando dá ruim. E aquela amiga que te liga para contar das tretas dela também. Chama ela pra gente assistir, para vocês assistirem juntas e depois já tem assunto pro café, tá? Vamos lá então. Vamos começar tentando entender um pouquinho o que é uma coisa e o que é a outra, tá? Então vamos começar por atender, que talvez seja mais simples pra gente entender. Atender a um desejo ou uma necessidade da criança é fazer aquilo que ela está dizendo que ela precisa. Isso não inclui necessariamente a nossa reflexão sobre quão válida é aquela necessidade ou aquele desejo, tá? Não passa por um julgamento, é simplesmente uma decisão nossa de fazer isso que a criança pede, tá? Atender é isso. A criança me pede o pirulito antes do almoço, eu tenho duas opções, dá ou não dá, eu dou, eu atendo, tá? Isso é atender. O atender pode incluir uma reflexão, pode incluir aí uma postura nossa de parar, pensar por quê, né? Se cabe, não cabe, por que não cabe, vamos tentar uma alternativa, mas não necessariamente, tá? Atender é simplesmente, bom, a criança pediu A, eu dei A. Fechou? Atender foi fácil, né? E acolher, talvez seja mais difícil porque talvez nós, enquanto crianças ou enquanto pessoas nas nossas relações, experimentemos muito menos acolher, ser acolhido do que ser atendido. Quantas vezes nas nossas tretas, nos nossos conflitos, a gente se sente verdadeiramente acolhido por quem está conosco? Pela parceria ou para quem a gente fez o pedido. Pensem aí. Quem acha que é muito comum, que se sente mega acolhido, pode me mandar um coração ali no chat. E quem acha que nem sempre, que a gente às vezes é muito mais atendido do que acolhido, pode mandar um foguinho, que é fogo no parquinho essa conversa, né? Porque de fato, nas nossas relações, a tendência é que a gente seja muitas vezes atendido e nem tantas acolhido. Porque é mais difícil a postura de acolher. Porque quando eu acolho, eu preciso abrir mão do meu juízo, do meu julgamento. Quando eu acolho, eu preciso resistir àquele impulso de dizer se tá certo ou se tá errado. Eu preciso resistir ao impulso de fazer a pessoa refletir sobre aquilo ali que ela tá pedindo. Porque acolher é simplesmente dizer, ok, eu te escuto. Tu tem direito de sentir isso aí. E por mais que pareça bobo, simples, óbvio, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque a gente tem muita dificuldade de ouvir e de acolher. Pensem aí nas conversas difíceis que vocês tiveram ultimamente, entre adultos, tá? Nem vamos pensar nas crianças agora.
Pensem nas conversas difíceis que vocês tiveram nos últimos tempos, na vida de vocês. Conflitos, discordâncias, onde vocês precisaram apresentar uma ideia que vocês sentiam que não ia ser bem acolhida. Pensem como que a gente se coloca diante do conflito com uma outra pessoa, quando a gente precisa fazer um pedido, né? Usualmente, a gente se coloca numa postura de quem não tá ouvindo, de quem tá esperando a vez de falar. Então, a outra pessoa tá lá expondo seus argumentos, falando daquilo que ela precisa, falando daquilo que ela sente, e eu tô aqui maquinando o que eu vou responder, o que eu vou dizer para desmontar o argumento dela, ou o que eu vou dizer para convencer ela de fazer outra coisa. E quando a gente faz isso, a gente não tá escutando, né? A gente tá falando e dando pausa na nossa fala, mas não tá necessariamente escutando, não tá acolhendo. E aí a sensação de quem tá do outro lado é diferente também, né? A gente sente quando a gente tá conversando e tá sendo de verdade ouvido. É diferente a sensação, né? Do que quando tem uma pessoa ali esperando para retrucar, né? E com as crianças, a nossa tendência é estar muito mais nesse lugar de quem espera uma brecha para retrucar, para convencer do contrário, para expor o seu ponto de vista, para expor as suas razões, para dizer por que aquilo não pode, para dizer por que aquilo está errado, para dizer por que aquilo é inadequado. A gente pula essa parte do acolher. E aí, quando a gente semeia isso, o que a gente colhe é muito conflito. Porque o que acontece quando a criança traz e expõe de alguma maneira uma necessidade? E aí aqui eu tô falando não só quando a criança vem e pede algo, né? Mas quando uma necessidade dela aparece. Por um choro, por uma impaciência, por uma agressividade, por uma intolerância, por uma timidez ou um grudinho, né? Tem uma necessidade ali que apareceu para mim, que pode ser verbal ou não. O que acontece quando eu pulo o passo de acolher isso que está acontecendo, identificar e acolher, e aí vou lá trazendo meus argumentos, trazendo as minhas soluções, né? A criança segue com a sua necessidade em aberto. Ela segue precisando cuidar daquilo. Então, a tendência é que a postura dela seja de reafirmar essa necessidade. E aí a gente tem o quê? Que a gente detesta e que acontece horrores e que a gente fica descabelado? O tal do comportamento opositor. O que é o comportamento opositor? É uma criança insistindo na sua necessidade. É uma criança dizendo, não, pera, escuta, eu preciso do negócio aqui, tu não tá me ouvindo. Isso é o comportamento opositor. Sou eu querendo abafar uma necessidade da criança e ela dizendo, não, pera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso que tu cuides, eu preciso que tu vejas, né? Então, esse passo do acolher isso que a criança traz, ele muda todo o jogo. E aí, né, às vezes as pessoas dizem, mas o que adianta daí? Eu vou acolher e vou ter que fazer tudo o que ela quer, né? E essa é o grande pulo do gato. A gente acha que a criança só pode se satisfazer se eu atender. Então, ela só vai sossegar se eu der o que ela tá pedindo, ou se eu fizer do jeito que ela quer. E de verdade, muitas vezes essa insistência e esse comportamento opositor, ele não tá em nome de ser atendido. Se a gente acolhe, muitas vezes a gente já resolve. Se eu digo para a criança, sim, comer pirulito é bom demais, eu também gosto. Só que agora a gente vai comer a comidinha salgada. E se comer o pirulito, vai encher a barriga, não vai ter espaço para arroz. Mas é muito bom comer pirulito, né? Dá vontade de ficar comendo o tempo todo, né? Eu também fico. Eu acolhi. E quando eu acolho a necessidade, eu valido essa criança. Eu digo para ela, sim, amor, isso que tu quer, tá tudo ok. Não tem problema querer isso. Não tem problema sentir isso. Tá tudo certo. Não dá para fazer agora, mas tá tudo certo querer, né?
Eu sempre lembro, tem uma história engraçada de uma irmãzinha de uma amiga minha, quando a gente era adolescente, assim, que a gente combinou de dormir na casa dela, várias amigas, assim, e uma das amigas falou pra ela assim, Kiki, eu vou dormir na tua casa. Não, eu quero dormir na tua casa. E ela olhou pra ela bem sério e falou assim, querer não é poder. E é isso, né? Isso as crianças sabem, querer não é poder. Mas o querer tá liberado. Não tem nenhum problema querer. Não tem nenhum problema querer chupar o pirulito antes do almoço. Não dá. E a gente adulto vai fazer esse filtro do que dá, o que não dá. O que cabe, o que não cabe. O que riscos são envolvidos ou não. Mas a criança pode querer. E ela tem que se sentir livre para querer. E ela tem que ser validada nesse querer. Porque quando olha só, tem uma coisa que é muito central e que é importante que a gente entenda. Quando eu invalido um desejo, quando eu invalido um querer, quando eu invalido uma necessidade da criança, eu tô excluindo uma parte dela. Porque isso faz parte dela. Isso é uma expressão de quem ela é. E quando eu não valido, quando eu não acolho, eu tô dizendo pra ela, eu te quero, mas essa parte não. Eu te quero, mas desse jeito não. E isso é muito doído. Pra gente também né? Pensem vocês aí, quando a gente tá num grupo, quando tem um grupo que a gente se interessa, né? Que a gente quer que a gente quer participar, mas tem algo que nos impede de fazer parte. Tem algo que nos exclui daquele grupo. Tipo assim, eu tenho um grupo de amigos que ama ouvir sofrência. E eu não gosto. E aí eles querem fazer a festa e eles querem ouvir sofrência o tempo todo. E aí aquilo vai me retirando, porque tem algo de mim, tem uma parte minha que não cabe naquele coletivo. Tem uma parte minha que não é amada naquele grupo. E quando eu invalido os desejos, as necessidades, as vontades da criança, é isso que eu tô dizendo. Essa parte tua não é bem-vinda aqui. E isso é pesado, né? É triste quando a gente pensa desse jeito, né? E não custa nada a gente acolher. A criança não vai... porque daí ele vai achar que é certo. Não tem certo e errado nas nossas emoções. Não tem certo e errado nos nossos desejos. O que a gente vai cuidar, o que a gente vai conduzir, o que a gente vai modular, o que a gente vai acompanhar é a ação. É a atitude que a criança toma diante dessa necessidade, diante desse desejo, diante dessa vontade. O que ela faz com isso? Ela tem vontade de comer um pirulito antes do almoço. O que ela faz? Ela pega o pirulito escondido e vai comer atrás da cortina? Ou ela pega o pirulito e vem pedir pra mim, pra comer? Ou ela nem pega o pirulito e ela só se emburra e não quer brincar e nem conta o que tá acontecendo? O que ela faz com a necessidade dela? Esse é o nosso olhar. O nosso olhar tem que estar linkado com a atitude, com a ação. Aí que tá o nosso papel, de ajudar essa criança a dar contorno para essa ação. O que eu preciso fazer aqui no meio, no ambiente, para que eu consiga uma satisfação possível para isso que eu quero, né? Então, eu quero muito pirulito. Como que eu posso fazer para ter esse pirulito? Quais são as ações possíveis? E o que vale? Aí sim, né? O que vale? O que dá? O que tá certo? O que é bem aceito? Aí sim. Mas no querer, na esfera do querer, a gente não tem nenhum controle. Nem nós, nem as crianças. E não precisa ter, não tem que ter. Não tem nenhum problema. Tá tudo liberado. Querer pode tudo. Né? E com o crescimento e com a nossa ajuda, a criança vai entendendo que, bom, ok, querer, nem tudo eu vou conseguir, e essa é a vida. O que a gente pode fazer com o que é possível? Né? Quais são as satisfações possíveis que estão aí disponíveis para mim? Né? Então, até aqui, acho que vai ficando bem claro qual é a diferença entre as duas coisas. Porque quando eu escolho atender, eu estou validando o que a criança precisa, sente, quer, deseja e o que ela faz com isso. Sem critérios.
tá? Então, eu atender ou eu ter uma atitude permissiva diante da necessidade, da vontade da criança, é eu atropelar tudo que tem pelo caminho e entender que o que ela quer é maior e mais importante. Então, é eu achar que tudo bem ela bater em mim porque ela tava brava. Tudo bem ela pegar o pirulito e comer escondido porque ela tava com muita vontade. Tudo bem ela se pendurar na janela porque é tão lindo lá fora, né? Ela fica trancada aqui dentro. É eu atropelar, é eu desconsiderar os riscos, a ética, o bem-estar coletivo em prol da vontade, do desejo, da necessidade dessa criança. Isso é atender. É ceder cegamente ao desejo da criança. E isso, além de não ajudar a criança a modular isso de, bom, eu quero uma coisa, como eu faço para isso acontecer, como eu devo agir no meio para que isso volte para mim de uma maneira positiva, eu crio para ela uma ilusão de que o mundo é muito mágico, né? Eu quero e acontece, eu quero e acontece, eu quero e acontece. Além do que, a médio e longo prazo, eu posso colocar essa criança em muitas frias. Porque essa criança não vai ficar embaixo da minha asa o tempo todo. E muito provavelmente as outras pessoas e as outras relações que ela vai construir não vão ser tão benevolentes e tão permissivos quanto eu. Né? Então ela vai se ver bastante encrenca, muito provavelmente, se ela achar que ela pode tudo com qualquer pessoa de qualquer jeito. Né? Então esse é o grande papel que a gente tem de equilibrar esses pratinhos assim e entender. Ok, eu acolho sempre, atendo quando possível e quando fizer sentido, né? Para que essa criança entenda que tem essa flexibilidade de que o querer tá liberado sim, que o desejo tá liberado sim, mas que em alguns momentos o meio vai poder atender e em outros não. E aí eu não tô aqui dizendo que essa criança vai achar legal ser frustrada pelo meio, tá? Ela não vai. Ela não vai e ela não tem que achar legal. A gente não acha também, quando a gente é frustrado pelo meio ou pelas outras pessoas, né? Ela não vai achar legal. E aí, sabe o que a gente faz? Acolhe de novo. Porque ela não precisa achar legal. Mas a vida é assim. Muitas vezes a gente vai conseguir exatamente o que a gente queria do jeitinho que a gente queria. E muitas outras vezes a gente não vai conseguir. E a vida segue, né? Só que as crianças estão aprendendo isso a milhão todos os dias. Elas são frustradas milhares de vezes num dia comum. Elas querem amarrar o sapato e não conseguem dar o laço. Elas querem puxar a calcinha sobe toda torta. Elas querem espetar a ervilha e a danada foge do garfo. Um monte de frustrações, pequenas, cotidianas, mas todos os dias. Então, quando a gente diz que as crianças não sabem lidar com frustração, isso é uma grande mentira. Porque eles lidam com frustrações o tempo inteirinho. O mundo é muito frustrante para uma criança pequena. Porque ela quer fazer coisas que o corpinho dela ainda não permite. Porque ela quer fazer coisas que os adultos que cuidam dela ainda não permitem. Porque ela quer fazer coisas que o meio não permite. Então ela lida com frustrações o tempo todo. Só que ela, como nós, também tem um limite. E tem frustrações, e tem situações, e tem eventos que vão extrapolar os limites daquilo que ela dá conta de fazer. E aí a gente vai ter uma desorganização emocional. E aí a gente vai ter uma birra, né? A birra é esse momento que a criança pendura a toalha. Ela diz assim, ó, até aqui eu dei conta, agora eu não dou mais. Não, isso pra mim foi a gota d'água. Com isso eu não dou conta de lidar. Né? É ela pendurando a toalha. Me ajuda que mais essa eu não vou dar conta. Até aqui eu vim, mas daqui pra frente não dá pra mim. Né? Eu sempre brinco que a birra é aquele... Lembra quando a gente tinha os computadores de CPU lá e tal, que dava a tela azul do Windows, que a gente ia desligar no poste? Ia lá no botão de ligar e pum, desligava, zerava tudo, reiniciava, né? A birra, em muitos sentidos, ela é como esse botão. Ela é um jeito que o nosso organismo tem de dar uma chacoalhada, de bagunçar de vez, liberar essas tensões
pelo movimento, né? Pela ação motora, pelo esperneio, pelo choro, pelo grito, para se centrar e começar de novo. É a gente pegar um copo, botar embaixo do filtro e deixar encher. Quando transborda, a gente esvazia esse copo para encher de novo. A birra tem essa função, né? E é por isso também que muitas vezes uma birra é seguida de uma soneca. Não sei se já aconteceu aí com os pequenos de vocês. Dá aquela birra, aquele estouro, aquele fuzuê e dorme. Né? Esse corpinho vai, precisa desse repouso, precisa encher o tanquinho, precisa se reorganizar para daí tocar o dia, para daí dar conta das próximas frustrações que ainda virão nesse dia e virão com certeza, né? Porque o dia de uma criança pequena é cheio de frustrações o tempo todo. Do atender e acolher na hora da birra, né? Porque tem uma coisa assim, esses dias eu tava explicando, vou explicar de novo hoje, porque acho que é importante. As diferenças da... Vou usar a terminologia que o Dr. Daniel Siegel usa, né? Ele separa em 2 tipos de birra. Eu não chamo esse segundo tipo de birra. Ele chama birra do andar de baixo e birra do andar de cima. Isso que ele chama de birra do andar de cima, para mim, eu não daria o mesmo nome, mas para que a gente esteja todos na mesma página, vamos usar a terminologia que ele usa, tá? Então, a birra do andar de baixo é essa birra que a gente chama de desorganização emocional. É essa birra que é a criança pendurando a toalha. Ela dizendo assim, ó, não dou conta. É esse cérebro em estado de alerta total. É a amígdala dona da festa, impedindo que a comunicação aconteça com as áreas mais sofisticadas ali do cérebro, né? Que vão ajudar essa criança a refletir, a tomar decisão, a conseguir se conectar empaticamente com quem está cuidando dela. Então, nada disso pode acontecer. O cérebro está literalmente interditado. Só funciona aquilo que garante a sobrevivência objetiva dessa criança. É sobreviver naquele momento. Nada mais acontece. Nesta birra, na birra do andar de baixo, eu posso oferecer uma ilha na Polinésia para essa criança e ela não vai parar. Porque ela não está responsiva. Ela não consegue acolher a minha proposta. Se eu oferecer para ela aquilo que ela estava fazendo a birra porque ela queria o controle. Se eu der o controle na mão dela, ela vai jogar o controle longe e vai continuar fazendo birra. Porque ela não está responsiva. O cérebro dela está interditado nas áreas que ela precisa acessar para a tomada de decisão. Então não vai rolar. Não adianta eu atender depois que a birra começou. Birra do andar de baixo. Tá? A criança não está responsiva. E aí vocês pensem, se não adianta eu dar o que ela queria, eu atender o que ela pediu, que a birra não para, agora vocês imaginem eu dar bronca, vocês imaginem eu dar palestrinha, eu dar palmada, eu ameaçar castigo, nada disso funciona. É falar no vazio, tá? Não funciona. O que pode acontecer? Se eu der uma palmadona nessa criança, naquele momento para. Mas para porque esse cérebro dá shutdown. Acabou. Ele interrompe. Para tudo. Tá? É uma resposta gigantesca de estresse e de ameaça. Então a gente paralisa a criança fica paralisada de medo. E isso traz danos bem sérios, especialmente se isso acontece de uma maneira repetida, se isso acontece de uma maneira frequente. A gente já sabe que as crianças que são submetidas a situações estressoras e de violência com frequência, especialmente na primeira infância, elas têm danos neurológicos mesmo, né? A gente vai torrando as possibilidades aí dessa criança se desenvolver. Então, óbvio que em graus diferentes, né? E isso a gente ainda não conhece muito bem. Mas a gente sabe que tem danos. Então, não funciona. Porque quando a gente faz isso, o que a gente quer é que a criança aprenda. E tudo que não acontece é ela aprender, tá? Então, na birra do andar de baixo, não vai adiantar atender. E também não vai adiantar acolher. Porque ela tá num momento que ela não tá responsiva, tá? Então, na birra do andar de baixo, a gente fica por perto,
a gente cuida da segurança, porque essa criança precisa se movimentar, precisa espernear para liberar essas tensões, então eu vou garantir que ela esteja num ambiente onde não vai ter nenhuma quina, onde não vai ter nenhum vidro que ela possa bater e se machucar, onde ela não vai machucar ninguém também, né? E espero. E respiro para poder acolher no momento que a comunicação lá no cérebro dela começar a se restabelecer. Porque daí, quando começa a se restabelecer essa comunicação lá dentro do cérebro dela, ela consegue me olhar. E se ela me encontra tranquila, se ela me encontra serena, ela sabe que ali ela pode vir para encher os seus tanquinhos, para recarregar, para se reorganizar, para tocar seu dia, tá? Então, na birra do andar de baixo, não adianta atender. A gente espera para acolher. A birra do andar de cima é uma outra coisa, uma outra lógica. Tem uma bebê de quase 6 meses, chora muito a sair da banheira. Abraço e levo ela para ver as árvores, que é algo que ela gosta. Está correto? Corretíssimo, Renata. Siga, é isso que ela precisa. Acolhimento, tempo e também, especialmente quando são os bebês, a gente acolhe, a gente deixa que a criança... Eu tenho um pouco de resistência, assim, quando a gente pula reto para distração, tá? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de deixar um pouquinho a criança dar uma curtida no sentimento, mesmo que não seja um sentimento agradável, né? Deixar um pouquinho esse sentimento tomar espaço, deixar ela sentir, deixar ela aquilo se acomodar no corpinho dela, e aí a gente pode oferecer uma distração, tá? Mas é bem como tu tá falando, abraça, acolhe, dá um fofinho, e aí tu pode distrair. Perfeito, nenhum problema. Siga firme. Vamos para a birra do andar de cima, então. A birra do andar de cima, ela é mais comum em crianças mais velhas. Então, a gente vê mais... Dos 2 aos 4 anos, a gente vê muita birra do andar de baixo. Quase não vê birra do andar de cima. Dos 4 para frente, a gente quase já não vê mais birra do andar de baixo e vê bastante birra do andar de cima. O que é a birra do andar de cima? Ela parece, é uma coisa meio denorex. Parece, mas não é. Ela parece a birra do andar de baixo. Ela tem a mesma aparência. Muitas vezes tem uma criança esperneante, tem muito choro, tem grito, tem soco, tem chute, tem pontapé. Tá? Ela parece visualmente, assim, a nossa percepção de quem tá de fora parece a birra do andar de baixo. Pode parecer, nem sempre é, mas pode parecer, ou ter alguns desses elementos, ou todos. Vai variar muito de criança para criança e de situação para situação, claro, né? Só que essa birra, ela não é proveniente dessa interdição lá no cérebro. Ela é um recurso que essa criança aprendeu na sua história e na sua vivência a usar. Então, de alguma maneira, na sua história, essa criança aprendeu e registrou como sucesso experiências onde ela gritou, ela chorou, ela esperneou e ela conseguiu o que ela queria. E com a maturidade, com o tempo passando e essas vivências se reforçando, em muitos momentos essa criança acha que esse recurso é um recurso válido e passa a usar esse recurso deliberadamente. Ela escolhe fazer desse jeito. Agora, parênteses aqui, esse escolhe não é um escolhe maquiavélico, não é a criança lá na caminha à noite pensando, amanhã no shopping vou dar um show para meu pai me comprar aquele maleropone que eu adoro. Não é assim, né? Essa criança de alguma maneira registrou esse recurso como um recurso válido, porque em outros momentos ela tentou outros recursos e não obteve sucesso. Então, de alguma maneira, essa criança aprendeu que desse jeito eu consigo, dos outros não. Então, o nosso papel aí de condução não é também de punir essa criança por estar usando esse recurso. É o contrário, é de virar o espelho para nós e pensar, o que acontece que o meu filho acha que ele precisa chorar e espernear para que eu escute ele, para que eu atenda às necessidades ou os desejos ou as vontades dele, né? Então, a birra do andar de cima, o grande diferencial, assim, o teste, o tira-teima, é muito simples. A birra do andar de cima, se eu der o controle, a criança pega e para. Pronto, acabou. Na hora.
tá? Ela não é fruto da imaturidade neurológica. Ela não é resultado de um momento onde esse cérebro tá em curto, tá? Ela é um recurso que essa criança aprendeu, desenvolveu na sua história e que ela entende que ela precisa usar nesse momento, tá? Então, na birra do andar de cima, se eu atender, para. Mas muitas vezes, se eu acolher, também para. Porque muitas vezes essa birra acontece porque a gente pulou a parte do acolhimento. Porque a gente pulou a etapa. Porque quando a criança veio expor a sua necessidade, veio expor o seu desejo, eu interditei. Eu disse, não pode. De jeito nenhum, tá maluca. Quando a criança trouxe aquele unicórnio de 2 metros, brilhante, purpurinado, eu disse, tu tá louco, isso aí custa uma fortuna, de jeito nenhum, nem pensar. Antes de dizer assim, nossa, mas esse unicórnio é muito massa, onde que tu achou ele? Olha aqui como ele é brilhoso, que massa que ele é, né? Eu também achei ele muito lindo. E muitas vezes quando eu faço isso, a criança fica muito mais confortável para devolver ele para a prateleira. Porque ela já compartilhou uma coisa comigo. Eu já disse, sim, isso aí que tu percebeu existe mesmo. Sim, é muito legal mesmo. Hoje a gente não pode levar o unicórnio para casa, ele custa bem caro. Mas seria muito legal se a gente pudesse, né? Já pensou aonde que a gente podia botar ele? Será que ele ia caber em cima da tua cama? Então, não é difícil. Só que no piloto automático, via de regra, a gente vai pular esse passo. Porque a gente vai achar que o que a gente tem que domar é a vontade da criança. E não é. Domar, a gente não precisa domar nada. A gente precisa ajudar a criança a modular as suas atitudes diante das suas necessidades, diante dos seus desejos. Não os desejos, não as vontades. Esses são livres, esses são indomáveis e que bom que sigam assim sempre, né? Então é profundamente importante que a gente entenda a diferença entre acolher e atender. E lembrar sempre assim, né? Assim que a gente tenha como mantra interno aqui. Acolher sempre, atender se possível. Acolher sempre, atender se possível. E assim a gente vai com mais leveza. Porque eu entendo que eu não preciso, que o pedido da criança não é uma ordem para mim, né? Ou que quando ela compartilha um desejo, isso não é uma demanda para que eu tome conta. Que eu posso simplesmente acolher. E muitas vezes ajudá-la a lidar com a frustração quando eu não puder atender. Ou quando ela não puder ser atendida, né? Porque às vezes não está direcionado para nós, às vezes está direcionado para outras pessoas, para outras, enfim, outras coisas, né? Então que a gente leve para o nosso fim de semana essa pulguinha atrás da orelha. Experimentem aí, experimentem no próximo pedido do teu filhote, antes de responder, acolhe. Antes de responder, valida. Eu contei aqui essa semana, até hoje foi o fim da novela, né? Contei aqui essa semana a história que aconteceu lá na minha casa. O meu grandão recebeu o convite da escola para uma viagem e nesta viagem está incluso um passeio de balão. Que se vocês se colocarem nos calçados de uma criança de 10 anos, que está há quase 2 anos com pouquíssima interação social e com muitas restrições por conta da pandemia, é tipo assim, um sonho. É tipo a melhor coisa do universo. Então, obviamente que ele chegou em casa extasiado com essa possibilidade, feliz demais e muito, muito, muito excitado. E ele, obviamente, que queria que naquele minuto eu assinasse a autorização e desse o dinheiro e por ele já estava com a roupa de ir, né? E aí, o que eu fiz? Bonita. Quando ele veio me falar, me pegou num lugar
de medo, de preocupação. Me pegou nesse lugar de, caraca, como é que ele vai ficar lá dentro do cestinho do balão? E se ele ficar com medo lá em cima, como que vai ser? Só que eu não disse isso pra ele. E mais, eu fiquei tão tomada pelo que aconteceu comigo que eu não conseguia acolher a animação dele. Eu não conseguia acolher o excitamento dele. Eu não conseguia acolher toda aquela ansiedade para que tudo acontecesse logo. E aí o que eu fiz? Quando ele veio falar, eu falei, tá, pera, muita calma nessa hora, vamos ver quanto que vai custar, vamos ver quais são os riscos, vamos estudar, vamos esperar os detalhes, vamos... Tipo, estourei o balão, né? Acabei com a graça da história. E aí, óbvio que deu ruim, né? É claro, não tinha nenhuma chance de dar bom. Ele ficou muito magoado. Chorou. Daí eu me dei conta não, né? O marido me deu um puxão de orelha com toda a razão. E aí eu me dei conta que eu também, do que eu tinha feito, né? E aí fui falar com ele, fui retomar, a gente foi reconstruir junto, né? Mas tudo que eu precisava ter feito era ter dito, jura, filho, uma viagem de balão, eu não acredito. Nossa, isso deve ser muito legal. A gente vai fazer tudo possível para que dê certo. Ponto. Era só isso que ele precisava ouvir. Ele só precisava que eu acolhesse o sentimento dele. E eu atropelei. Não só não atendi, como atropelei o que ele estava sentindo. E aí, sentimos os dois as consequências, né? Tô contando esse caos para dizer para vocês como é fácil a gente escorregar. Porque a gente tá muito acostumado, muito firmado nesse lugar de quem tem que controlar, modular, dizer o que tá certo, dizer o que tá errado, baixar a lei, né? E muitas vezes a gente tá ignorando um passo fundamental para que essa lei faça sentido, que é acolher o desejo. E é tão simples. E muda tanto. E fica tão mais leve. E a gente consegue tanto mais que as crianças colaborem e que elas conectem. Porque o que acontece quando eu valido esse sentimento? Eu tô chegando e tô trazendo ele pro meu colinho. Tô dizendo, nossa, que legal. Ele se sentiu todo afofado quando eu validei. E como ele tá comigo, como ele tá conectado, fica muito mais fácil que ele tope as minhas alternativas. Porque ele sabe que ele tá propondo uma coisa muito massa. Que se não der, não é porque não é massa, é porque realmente não dá. Né? E isso faz toda a diferença. Então, borboleta, hoje, na hora da borboleta, a gente conversou sobre as diferenças entre atender e acolher os desejos, as necessidades, as vontades dos nossos pequenos. E por que é tão importante que a gente coloque no nosso dia a dia, que a gente traga para o nosso dia a dia essa postura acolhedora, de efetivamente ouvir o que as crianças estão dizendo e validar, para que eles saibam que eles cabem inteiros no nosso coração, com tudo aquilo que eles querem, com tudo aquilo que eles desejam, com tudo aquilo que eles têm vontade. Embora a gente saiba que nem tudo vai ser possível. E também isso faz pouca diferença nessa altura, né? Essa foi a hora da borboleta de hoje. A gente vai se encontrar de novo. Deixa eu ver aqui que eu tô pra falar sobre birra na hora de dormir. Vamos conversar, deixa eu ver aqui, semana que vem, na terça-feira, às 17 horas. Te espero aqui, na hora da borboleta. Um beijo, bom fim de semana.